O enamoramento pelo analista. Considerações freudianas sobre os dilemas vividos pelo jovem analista diante de um paciente histérica apaixonada e algumas considerações pessoais. Em seu texto, Observações sobre o Amor Transferencial, de 1915, Freud dirige ao jovem analista, buscando esclarecer pontos da teoria psicanalítica no que diz respeito à ética profissional do analista, o fenômeno do amor de transferência e suas formas de manejá-lo, em especial no caso das mulheres histéricas. Trata-se de um artigo escrito já tendo a psicanálise mais de 20 anos de existência, que traz elementos técnicos importantes advindos da experiência de Freud no tratamento das histéricas e nas trocas estabelecidas entre outros analistas que se deparavam com esses fenômenos de análise por eles empreendidas. Inicialmente, Freud contrapõe a dificuldade de um analista iniciante em interpretar as associações do paciente e lidar com a reprodução do reprimido. A dificuldade no manejo da transferência, em especial quando o paciente se enamora pelo analista, considerando esse último fenômeno de maior relevância. Freud salienta que o amor de transferência traz situações que apresentam aspectos aflitivos, cômicos e sérios, determinados por fatores inúmeros e complicados, às vezes de difícil esclarecimento, mas que demandam maiores esclarecimentos relativos às questões da técnica psicanalítica. Um dos pontos ressaltados por Freud desde o início do artigo é a exigência social da descrição profissional, que considera, no entanto, inútil na psicanálise, tendo em vista a circulação livre de publicações psicanalíticas em Viena, no início do século XX, em tempo. Essa afirmação pode ser melhor compreendida se considerarmos que a maior parte dos que se valiam da análise eram membros da elite vienense e, apesar de ser uma metrópole, tinha ainda uma vida social que poderia ser vista como provinciana. Freud salienta que a situação transferencial retardou o desenvolvimento da terapia psicanalítica durante a primeira década, se referindo provavelmente à situação de transferência amorosa do caso Anna O, de Brauer, ou da transferência que levou ao abandono da sua paciente Dora, que posteriormente ele virá a considerar em notas de rodapé como decorrente da resistência à análise, não tendo ele manejo adequadamente a transferência. Levantando o tema do amor, Freud traz claramente para nós que um leigo instruído, os comportamentos relacionados ao amor seriam entendidos como incomensuráveis, tratando-se de uma situação atípica que não seria tolerada, senão no contexto de apaixonamento. Afirma que para esse leigo, o enamoramento de uma paciente pelo médico analista pareceria ter apenas dois desfechos: o casamento ou a separação com o abandono do trabalho. Aponta também para um terceiro desfecho que talvez favorecesse a continuação do tratamento, seria o de iniciar um relacionamento amoroso ilícito, sabendo-se que não teria longa duração. Esse terceiro caminho, no entanto, encontraria como obstáculo a moralidade convencional e os padrões profissionais da época. Freud afirma que, abandonando o tratamento com o terapeuta em função do enamoramento do paciente por ele, este seria obrigado a retornar ao tratamento com outro analista, repetindo-se novamente o apaixonamento pelo analista, criando assim uma cadeia interminável de rupturas e de recomeços. A compreensão desse fenômeno faria parte dos fundamentos da teoria psicanalítica, devendo esse ser considerado sob dois pontos de vista, o do analista e o do cliente. Para o analista, a compreensão do amor de transferência ajudaria a evitar a contra-transferência que pode acontecer no analista, devendo ele ter a lucidez de que o amor se trata de algo que não deriva de seus encantos pessoais, mas sim da própria situação analítica. Para o paciente, haveria duas alternativas: abandonar o tratamento psicanalítico ou acreditar e aceitar o inevitável enamoramento pelo analista. Diante desse impasse, paciente e familiares optaram pelo abandono da análise. Mas Freud enfatiza que o analista deve sustentar a permanência do paciente em análise, não devendo permitir que a decisão fique aos cuidados dos parentes, considerando que apenas o bem-estar do paciente deveria ser a pedra de toque dessa decisão. Tal posição se justificaria pelo fato de que a interrupção do tratamento manteria a neurose e impediria o desenvolvimento de outras formas de amar mais funcionais. Freud considera um equívoco a mudança na forma de tratamento para uma outra não analítica. Freud considerava que isso não evitaria o enamoramento do paciente pelo médico. A insistência
na análise e a compreensão desse amor de transferência no próprio contexto analítico é que favoreceria o restabelecimento do paciente. Freud critica também a postura de certos analistas que antecipariam os pacientes sobre o possível surgimento da transferência erótica ou que insistiam em ir em frente no enamorar pelo analista. Tendo em vista o prosseguimento da análise, Freud critica também a postura de certos analistas, considerando que tal procedimento sensato por retirar-lhe o elemento da espontaneidade, criando para si obstáculos futuros. Quando Freud refere-se a esses obstáculos futuros, não deixa claro que, considerando tal procedimento sensato, o elemento da espontaneidade seria uma forma de criar-se obstáculos. E esses obstáculos futuros não deixam de ser de claro sentido, se ligado estritamente ao manejo técnico da transferência, ou se indicando riscos para a imagem pública do analista de que diz respeito à sua conduta ética, que poderia denegrir a sua imagem perante a sociedade. Freud aponta para o fato de que o enamoramento na transferência não pareceria ser, no primeiro momento, algo que pudesse ser vantajoso para o tratamento, pois faria com que o paciente perdesse a compreensão e o interesse pelo tratamento, deslocando o foco para a questão do amor, abandonando sintomas ou não dando atenção a eles, declarando-se curada. Freud afirma que com o amor haveria uma interrupção no fingimento histérico para a irrupção da realidade. Tal remissão dos sintomas poderia levar um analista inexperiente a perder o controle sobre a situação do tratamento analítico. Segundo Freud, a emergência do amor de transferência seria uma forma de expressão de resistência, por interferir na continuidade do tratamento. Um paciente que faz uma transferência afetuosa com o analista e que num primeiro momento mostrava-se dócil, aceitando as explicações analíticas e manifestando compreensão e inteligência elevadas, com apaixonamento, perde inteiramente a capacidade dos insights, de ter insights, estando completamente absorvida pelo amor. Esta resistência estaria ligada também ao momento em que o analista estaria tentando levá-la a admitir ou recordar um fragmento aflitivo e reprimido de sua história. O amor pelo terapeuta, antes latente, se manifesta para sabotar o tratamento psicanalítico. É interessante salientar que, nesse momento da teoria psicanalítica desenvolvida por Freud, a postura adotada pelo analista era eminentemente interpretativa, como ele mesmo anuncia no início do artigo ao referir-se dificuldades de um analista iniciante de interpretar as associações do paciente e lidar com a reprodução do reprimido, adotando mais com a atuação ativa do analista, buscando trazer significados às fantasias e processos inconscientes dos pacientes. Esse próprio processo de interpretação pelo analista em si poderia já fazer emergir o processo da resistência, quando não levasse em consideração a realidade tal como significativa pelo próprio sujeito. Freud associa o amor de transferência a diversos fatores, sendo alguns associados ao próprio enamoramento e à resistência. O primeiro seria o esforço da paciente em provar sua irresistibilidade, buscando destruir a autoridade do analista, rebaixando ao nível de amante, referente à resistência. Seria a tentativa de colocar à prova a severidade do analista, de modo a fazê-lo demonstrar sinais de complacência e ser repreendido por ela. Ainda sobre a resistência, Freud afirma que ela agiria como um agente provocador, que intensificaria aí estado de apaixonante com exagero nas manifestações sexuais do paciente, apontando para os perigos da licenciosidade. Freud afirma que esses motivos não são presentes em todos os casos, mas que foram registrados por Adler. Diante dessa fenomenologia do amor de transferência, Freud levanta possíveis formas de manejo. Ele rejeita a adoção de uma postura moralista de rejeitar os afetos da paciente ou de exigir que essa se comporte segundo a moralidade social da época, renunciando aos desejos e dominando seus instintos. Nesse ponto de artigo, ele afirma recomendações que são de base técnica, são não dirigidas aos pacientes, mas para os médicos que não sabem lidar com a situação do amor de transferência. Na época, ele afirma que o analista deve instigar o paciente a suprimir a pulsão no momento em que ele emerge e admite a transferência erótica. Por isso, seria o mesmo que mandar de volta às profundezas o que se buscou trazer do inconsciente, reprimindo novamente o reprimido. Afirma que, diante disso, o paciente sentiria uma grande humilhação e o afeto se converteria em desejo de vingar-se.
Freud também não concorda com o caminho intermediário de retribuir os sentimentos amorosos pela paciente, sem qualquer complementação física de afeição, afirmando que o tratamento analítico baseia-se na sinceridade, de modo que discordaria do uso de mentiras e fingimentos. Considera-se que, se exigirmos sinceridade dos pacientes, não dizer a verdade seria pôr em risco a autoridade do analista. Afirma também sobre o risco de deixar-se levar por sentimentos ternos pelas pacientes, aconselhando que não se abandone a neutralidade com o paciente adquirida com o controle da contra-transferência. Freud afirma então que a técnica do analista recomenda a negação a paciente da satisfação do amor que lhe é exigido, devendo o tratamento analítico ser conduzido em abstinência. Assim, o manejo do amor de transferência seria o de manter a necessidade e anseio da paciente a fim de alimentar as forças de mudança, apaziguando as forças do amor por meio de substitutos, tendo em vista a sua incapacidade de alcançar a satisfação real. Freud também pondera sobre a impossibilidade de sustentar uma relação analítica em completa abstinência, refletindo sobre o que aconteceria se retribuísse o amor da paciente e acalmasse sua necessidade de afeição. Afirma tratar-se tal atitude de uma crença de que alimentar um amor transferencial aumenta o domínio sobre a paciente, influenciando-a a realizar tarefas exigidas e liberando-a da neurose. Sustentando essa crença, o analista teria fracassado e a paciente teria alcançado seu objetivo, posto que a retribuição do amor pelo analista significaria a derrota para o tratamento, posto que o que se realizaria seria o act ou o out, a atuação, a repetição do material psíquico, a expressão de inibições e reações patológicas da vida erótica do paciente. A relação amorosa entre analista e paciente destruiria a susceptibilidade do paciente à influência do tratamento analítico, restando-lhes apenas o remorso, sendo fortalecido o processo da própria repressão. O manejo adequado seria o de não aceitar e não suprimir o anseio do paciente por amor, tomando cuidado para não se afastar do amor transferencial, repetindo-o ou criando na paciente o sentimento de desagrado, porém mantendo a postura de recusa a qualquer forma de retribuição. Assim, o analista deveria manter o domínio do amor transferencial, tratando-o, no entanto, como irreal. Essa situação deveria ser atravessada no tratamento, buscando se remontar às origens inconscientes, visando ajudar a trazer o conteúdo oculto na vida erótica da paciente. Essa paciente cuja repressão sexual não foi removida, se permitiria vivenciar o amor, as fantasias e desejos sexuais a partir de sua emergência na relação terapêutica, abrindo o caminho para as raízes infantis do seu amor. Haveria, no entanto, aquelas pacientes que ele escreve como uma mulher desesperada, que não aceitaria a vivência psíquica no lugar do material, da concretização do amor com o terapeuta, convertendo o amor em inimizade por ele. Nessa situação, segundo Freud, não há como salvaguardar os interesses do tratamento, e a alternativa é abandonar o tratamento, cabendo ao analista refletir sobre a ligação entre a neurose e o amor. Contraponto-se a crença do analista jovem no amor genuíno e de que a mulher namorada por ele se tornaria dócil e entraria na conclusão do tratamento, preparando-se para a vida real, dirigindo-se para um lugar adequado, o sentimento do amor. Freud contrapõe o espírito teimoso e rebelde da mulher histérica, que abandonaria seu interesse pelo tratamento e perderia o respeito pelo analista, o que evidencia a dimensão da resistência disfarçada pelo namoramento. Diante da recusa do amor pelo analista, essa mulher encarnaria o papel da mulher desesperada e se afastaria dos esforços terapêuticos por vingança e ressentimento. Outro argumento trazido por Freud contra a ideia do amor genuíno é a de que o amor transferencial não se origina de uma situação nova e atual, mas é constituído de repetições e cópias de reações anteriores, infantis, que emergem a partir da análise detalhada do comportamento amoroso da paciente, havendo a possibilidade de dar continuidade ao trabalho analítico. Seria possível desvendar a escolha objetal infantil das pacientes e as fantasias a ela ligadas. Examinando os argumentos por ele mesmo levantados, Freud pondera sobre a veracidade ou não do namoramento do tratamento analítico.
ao se apresentar a questão da paciente, não se estaria jogando com ocultamento e distorções do fenômeno. Freud afirma que o analista diz a verdade à paciente, porém não totalmente por considerar inquestionável o papel desempenhado pela resistência do processo, embora pondere que a resistência em si não é a causa do amor, mas se utiliza de agravante de suas manifestações. Tomando particularmente o artigo sobre o amor transferencial em perspectiva, é possível compreender sua importância técnica tanto para a psicanálise como para outras abordagens psicoterapêuticas. Tendo em vista que o fenômeno da transferência faz-se presente em toda a psicoterapia, seja como a atualização de fantasias infantis, seja nas projeções e experiências sobre o terapeuta. Particularmente eu acho que sempre devemos levar em consideração o contexto socio-histórico-cultural na qual a psicanálise emergiu, o modo de vida da mulher vienense, a predominância na clínica freudiana nos casos de histeria e os fracassos do próprio Freud no manejo dos seus casos clínicos. O texto freudiano mostra uma preocupação grande e oriental analista a manter sob controle a condução da análise, seja por sua postura interpretativa, seja por sua crença, que traz consigo uma fantasia de onipotência, de que seria um analista aquele que poderia curar o paciente de sua neurose. Atualmente, dentro e fora da psicanálise se valoriza a verdade do sujeito, sua significação dos fenômenos e construção do sentido e de suas experiências. O analista deixa de ocupar um lugar ativo interpretativo e ocupa a posição de escuta paciente, aberta e atenta. As histéricas de ontem surgem hoje com outros sintomas, embora o amor continue a emergir, seja com conteúdos eróticos, seja na forma de admiração, seja por carência, diante da ausência do amor com outros contextos da sua vida. Nesses casos, a função de suplência de encontrar substituto desse amor continua sendo o caminho para que o amor restrito ao setting terapêutico possa ser vivido na vida cotidiana. Olhando do fora, como não aspirante a psicanalista, alguns estudiosos que não conhecem a ciência não entendem que esse tal fato se denomina amor de transferência. Mas como estudante de psicanálise no Instituto de Psicanálise Humanista em Santa Maria, eu vejo que, sem saber definir ao certo, muitas vezes, algumas teorias que nós estamos estudando e estamos na fase de aprendizagem, o que me fascina é a questão dos ensinamentos deste grande psicanalista Sigmund Freud. E ele problematizava a questão de uma forma concreta, que este amor transferencial realmente ele existe no setting psicanalítico. Porém, o psicanalista ele tem que saber dividir, ele tem que saber interpretar essa questão do amor transferencial. E ele tem que ter ética e postura para que o setting, a análise no setting, aliás, ela seja dirigida de uma forma eficaz, de uma forma ética, para que, através do amor psicanalítico, nós tenhamos a cura do paciente.